A esperança de uma reconciliação mantém esse amor vivo. Os arcanjos dizem o que deve ser feito. Às vezes, sinto que o peso do silêncio entre mim e aquela pessoa que tanto amo é maior do que qualquer distância física. O silêncio machuca mais do que uma palavra dura, porque ele deixa a imaginação livre para criar mil histórias de rejeição, abandono e esquecimento. E, mesmo assim, dentro de mim, algo insiste em não deixar esse amor morrer. É como se uma chama pequena, quase invisível, continuasse a arder no fundo do meu coração, me lembrando de que ainda existe a possibilidade de uma reconciliação. Os arcanjos me dizem que essa chama não é apenas minha, mas é também um reflexo de algo que ainda existe no coração do outro. Eles sussurram que a esperança é o fio invisível que mantém essa ligação viva. Mesmo quando tudo parece perdido, recordo de noites em que chorei debruçada na cama, pensando em como seria bom se aquele abraço pudesse voltar. O cheiro, o calor, a sensação de pertencer a alguém que me entendia, mesmo quando eu não dizia nada. A dor da ausência vinha como uma onda, me afogando de repente, sem aviso. Nessas horas, eu perguntava aos céus, por que o amor, que é tão bonito, precisa também doer tanto? E os arcanjos me diziam que o amor verdadeiro não morre, ele apenas espera o momento certo para florescer de novo. A esperança não é uma ilusão, é uma preparação. É como a terra que aguarda a chuva para germinar. Houve dias em que pensei em desistir, em que me convenci de que era melhor esquecer, apagar memórias, tentar construir algo novo. Mas bastava ouvir uma música, ver uma foto esquecida, sentir o perfume que lembrava aquela presença, e tudo voltava. Era como se o universo conspirasse para me dizer que eu ainda não tinha terminado essa história. E dentro de mim, a esperança, por mais discreta, me mantinha ligada. Os arcanjos dizem que essa insistência não é fraqueza, mas sinal de que existe algo maior, uma missão que ainda não se cumpriu entre nós dois. Eu sei que a dor da separação machuca profundamente. É como caminhar com um coração quebrado, tentando esconder os pedaços para que ninguém veja. Mas os arcanjos me lembram que, muitas vezes, é justamente através da dor que aprendemos a valorizar o que realmente importa. Quantas vezes eu mesma não percebi os pequenos gestos, os detalhes, os cuidados? Quantas vezes não deixei passar palavras bonitas por causa da pressa ou da rotina? É só quando a distância se instala que percebemos o quanto esses gestos simples eram tesouros. E aqui, nesse momento, os arcanjos me dizem para olhar com sinceridade para dentro de mim. Eles me pedem que reconheça minha parte, não para me culpar, mas para me libertar. Porque a reconciliação não é apenas o retorno de duas pessoas, é também o reencontro com a verdade dentro da alma. É entender o que precisa ser mudado, é aceitar que amar exige humildade, paciência e coragem. A esperança se mantém viva porque existe amor, mas para que esse amor floresça outra vez, é preciso que eu esteja disposta a transformar minhas atitudes. Lembro-me de uma história simples que ouvi uma vez. Um casal de idosos, depois de mais de 50 anos juntos, confessou que, em alguns momentos, pensaram em se separar. Mas decidiram ficar porque entenderam que nenhum problema era maior do que o amor que sentiam. Hoje, olhando para trás, eles riam das brigas que pareciam tão sérias na época. Essa história me toca porque me mostra que o amor não é feito de perfeição, mas de escolhas diárias. E os arcanjos me dizem que, se existe esperança, é porque o coração do outro também, de alguma forma, ainda me guarda. Quantas vezes eu quis ouvir uma palavra simples, sinto sua falta. Parece tão pouco, mas carrega um peso enorme. Quantas vezes sonhei com uma mensagem inesperada, com um reencontro no acaso da vida. E mesmo que isso ainda não tenha acontecido, a esperança se renova a cada amanhecer. Os arcanjos dizem que essa espera não é em vão. Existe um tempo certo, existe um processo acontecendo que talvez eu não veja, mas que está em movimento. Às vezes, o coração do outro também luta contra seus próprios medos, também carrega suas próprias dores. E é nesse ponto que os arcanjos me ensinam algo fundamental: a reconciliação começa dentro de mim.
Preciso reconciliar meus pensamentos, minhas emoções, meus julgamentos. Preciso soltar o peso da mágoa e da raiva, porque esses sentimentos criam muros. Se quero que o amor volte a florescer, preciso abrir espaço para que ele entre de novo. É como uma casa, não posso esperar receber alguém se está cheia de entulhos. Preciso limpar, organizar, preparar o espaço. Assim é o coração. A esperança não serve apenas para me manter de pé, mas para me preparar para o reencontro. Já percebi que, quando penso nessa pessoa com amor e envio energia boa, meu coração se acalma. Quando oro pelos dois, sinto uma leveza diferente, como se os arcanjos recolhessem minhas palavras e as entregassem diretamente ao coração dele. Eles me dizem que, mesmo sem eu saber, essa energia chega e pode despertar sentimentos adormecidos. É como o vento que sopra sem ser visto, mas que movimenta as folhas. A reconciliação é possível quando existe esse trabalho silencioso da alma. Mas também sei que não é só esperar. Os arcanjos me aconselham a agir, a ter coragem de dar um passo quando sentir que é o momento. Pode ser uma palavra simples, um gesto pequeno, mas que carrega a verdade do coração. Muitas vezes, a reconciliação não vem com grandes declarações, mas com um olhar, um sorriso, um pedido sincero de desculpas. A esperança mantém o amor vivo, mas é a ação que lhe dá corpo. Preciso estar aberta, receptiva, disposta a reconstruir, sem exigir que tudo seja como antes, mas permitindo que algo novo nasça do que já vivemos. E sei que esse caminho não é só feito de flores. Haverá medos, desconfianças, lembranças de feridas antigas. Mas os arcanjos dizem que, se o amor é verdadeiro, ele é capaz de curar. É como uma ferida que dói, mas que cicatriza quando cuidada com paciência. A esperança é a fé de que o cuidado vale a pena, de que o coração pode se renovar. Eu mesma já vi histórias de pessoas que se separaram por anos e, mesmo assim, se reencontraram mais fortes. E sei que, se isso acontece, é porque existe algo maior guiando. Às vezes, me pergunto, e se eu estiver me enganando? E se essa esperança só me prender no passado? Mas os arcanjos respondem que a esperança não me prende, ela me ensina. Porque, enquanto espero, aprendo a ser mais paciente, mais amorosa, mais compreensiva. Se esse amor se renovar, estarei preparada para vivê-lo de uma forma mais madura. E, se não se renovar, estarei fortalecida para seguir, sabendo que dei o meu melhor. A esperança não é garantia, é aprendizado. No fundo, percebo que a reconciliação começa no coração aberto para perdoar. Perdoar a mim mesma pelas falhas, perdoar o outro pelas feridas, perdoar o tempo pelas demoras. E é nesse perdão que nasce a verdadeira chance de recomeço. Não existe reconciliação sem perdão, porque o perdão é a chave que abre a porta da alma. E os arcanjos me dizem que o perdão é uma escolha diária. É como regar uma planta. Preciso insistir, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Então, o que deve ser feito? Os arcanjos dizem: confie, mas também se mova. Ore, mas também esteja pronta para agir. Ame, mas também esteja disposta a mudar. Porque a reconciliação não é apenas o retorno de duas pessoas, é a transformação de duas almas que se encontram de novo. A esperança é o fogo que mantém acesa a vontade, mas são as atitudes que constroem o caminho. Hoje, fecho os olhos e sinto dentro de mim que esse amor ainda respira. Ele não está morto, apenas adormecido, aguardando o momento certo de despertar. E, enquanto isso, escolho acreditar, escolher preparar o coração, escolher caminhar de mãos dadas com a esperança. Porque sei que os arcanjos me guiam e que nada do que é verdadeiro se perde. Se esse amor ainda vive, é porque existe uma razão maior. E assim sigo, com a dor que me ensinou, com o alívio que a esperança me dá, e com a satisfação de saber que não desisti do que realmente importa. A reconciliação pode estar mais perto do que imagino. E, quando acontecer, será não apenas um retorno, mas um renascimento. Curta e comente nessa mensagem. Seja um inscrito do nosso canal para mais mensagens da Voz dos Arcanjos. Até a próxima!